Fala galerinha, tudo bem com vocês? A você que ainda não é inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo a essa resolução FMJ 2024. E a você que já é inscrito no canal, muito obrigado pela presença. Então bora para a questão número 2, que aconteceu na prova da FMJ desse último domingo. Meus queridos, essa questão ela vai tratar sobre distribuição eletrônica, tabela periódica, a questão relacionada também a ligações químicas, perfeito? Então, a FMJ ela deu a distribuição de 4 átomos, né, que ela chamou de ABCD, e na letra A ele pergunta o seguinte: quais átomos A, B, C ou D apresentam como propriedade, ó, cuidado aqui, ó, boa condutividade elétrica e térmica? A gente não pode esquecer que quem tem boa condutividade elétrica e térmica são os metais, né, galerinha? Uma dica que eu dou para vocês, para descobrir, né, aonde que estão os metais na tabela periódica, você pode pegar o elemento boro, né, que está lá no grupo 13, né, da tabela periódica, e a partir do boro, que é o primeiro elemento, você vai fazer um zigue-zague, né, contornando o que tiver para a esquerda, metais. Para a direita dessa linha são os não metais, a última coluna gases nobres, perfeito? E não esquece que lá no grupo não necessariamente no grupo 1, né, porque ele não tem família, mas na primeira coluna da tabela periódica a gente tem o hidrogênio. Meus queridos, uma dica que eu dou para você conseguir sair muito bem nessa questão seria o seguinte: soma a quantidade de elétrons, vai na tabela periódica que a FMJ forneceu para vocês e determina o elemento químico, perfeito? Porque são átomos neutros no caso, né? Ele não falou que é um átomo ionizado, nada mais do que isso. Então, esse primeiro aqui, ó, se a gente somar, vai dar um total de 26 elétrons. Consequentemente, o seu número atômico é 26. E o elemento, que é número atômico 26, é o ferro, tá bom? Então, ó, Z igual a 26. Aqui nós temos o ferro. Segundo elemento, ó, somando a quantidade de elétrons, tá certo? Somando a quantidade de elétrons, a gente vai encontrar um valor de 36, perfeito? O elemento 36, pessoal, é o criptônio. Próximo, muito cuidado com essa distribuição da letra C, tá? Por quê, galerinha? Muitos candidatos podem ter sido, né, induzidos ao erro aí por conta da posição, etc. Mas enfim, ó, somando a quantidade total de elétrons aqui, nós vamos ter 47. O elemento que tem número atômico 47 é a prata, tá? Você pode ter, às vezes, se estranhado com essa distribuição eletrônica, né? S1D10. Por que não S2D9? Porque aqui é aquela configuração eletrônica, né? Que vai acontecer uma migração, né, do elétron do S para o D. Porque S2D9, né, é uma distribuição anômala que vai se transformar em S1D10. Perfeito? Então, cuidado aqui. E o último, né? A gente tem o número atômico aqui somando, né, pessoal, vai dar número atômico 16, perfeito? O número atômico 16, a gente tem o enxofre. Tá? Então, era só você consultar a tabela periódica que iria facilitar bastante. Porém, galerinha, a gente poderia lembrar aqui o seguinte: todo elemento em que a sua distribuição eletrônica, né, termina em D de dado é um metal de transição. Elementos de transição terminam em D. E metais são ótimos condutores de corrente elétrica, tá certo? Então, na letra A, você poderia colocar ótimos condutores, né? Boa condutividade elétrica e térmica. Nós temos o A, né, que é o ferro, o metal, e o C, que é a prata, perfeito? A e C. Se você quiser justificar, metais, né? Ponto. Qual dos átomos A, B, C ou D apresenta-se na natureza como átomo isolado? Pessoal, átomo isolado é aquele que não participa de ligações químicas. E como nós sabemos, os gases nobres, eles têm o octeto completo, né? 8 elétrons na camada de valência, portanto, eles são encontrados com maior frequência aí, né? Isolados na natureza.
por conta da sua maior estabilidade. Portanto, pessoal, encontrado isolado na natureza vai ser o B, tudo bem? Por que que vai ser o B, pessoal? Porque ele é um gás nobre, né? E você não pode esquecer que gases nobres, olha o que ele tem na camada de valência. 8 elétrons. E a sua camada de valência, ó, é o 4s2, 4p6, perfeito? Ele está no quarto período do grupo 18 ou antiga família 8A. Maravilha. Letra B. Qual dos átomos A, B ou C, ao fazer uma ligação iônica, né, adquire carga mais 1? Pessoal, o B, como a gente acabou de ver, ele é um gás nobre, né? Então, dificilmente ele vai formar uma ligação química, perfeito? Então, o A e o C vão formar ligações químicas, mas a gente não pode esquecer que o A é o ferro. Então, quem aí, né, está estudando há um bom tempo, lembra que o ferro tem dois principais NOx, mais 2 e mais 3. E também é só a gente lembrar, olha a prata como ele colocou, tem um elétron na camada de valência. E lembra que a gente sempre perde primeiro o elétron da camada de valência, perfeito? Então, ó, letra B. Quem adquire carga mais 1 ao fazer ligação iônica, só subir um pouquinho a tela aqui para vocês. Ao fazer ligação iônica, é o C. E você poderia justificar que é porque ele tem um elétron na camada de valência. Né? 5s1. Perfeito? Bora lá. Ainda na letra B. Qual será a fórmula, né, da substância formada na interação desse elemento, né, com o D? Galera, a gente já viu então que a prata, né, no caso, a gente não necessariamente teria que falar para o nosso corretor que é a prata. O C, né, ele perde elétron, né? Então, galera, se o C perde elétron, né, ele vai se transformar no C+. Mas ele falou que ele vai estabelecer uma ligação com o D. Se a gente prestar atenção, o elemento D, ó, ele tem 6 elétrons na camada de valência, né? Ó, 3s2, 3p4. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele pertence ao grupo 16. Então, é mais fácil ele ganhar 2 elétrons, né, para atingir o octeto, do que perder os 6 que ele já tem. Então, o elemento D, ele vai ganhar 2 elétrons, né? Porque ele já tem 6 elétrons. Então, ele ganha 2 elétrons. E quem ganha elétrons transforma num ânion, né? Vai ficar D2-. Compostos iônicos, né? Então, o C+, vai se combinar com o D2- e vai originar o composto C2D. Maravilha? Portanto, né, a fórmula do composto C2D. Será C2D. Maravilha, meus queridos? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resolução, perfeito? E que vocês também tenham se saído muito bem na questão número 2 da FMJ. Aguarde que nas próximas sequências aí a gente vai trazer as resoluções completas de todas as questões da prova que aconteceu nesse último domingo. Muito obrigado. Se você não segue a gente lá no Instagram, segue lá ciência.volátil. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like e não esqueça de ativar o sininho. E até a próxima.